Boa noite mais uma vez. Estamos de volta com mais um episódio da série Noites Metabólicas, né? Aquela live que eu falo sobre um hábito milenar, um hábito super antigo, muito polêmico na atualidade, porque a gente vive no mundo de abundância alimentar. Então se torna uma uma, um- uma afronta, né, ao como o nosso corpo sempre se desenvolveu, né, gente? A gente tem que lembrar uma coisa: o ser humano ele evoluiu num ambiente de escassez, né? Nós não tínhamos a disponibilidade e a oferta de nutrientes, de calorias, né, de alimentação que a gente tem hoje. Então, os nossos ancestrais, aqueles que conseguiram vencer, né, a fome, as dificuldades, as adversidades, são, né, os que procriaram e geraram o que nós somos hoje. Então, entender que a gente tem um completo, né, equilíbrio fisiológico de adaptação ao mundo de escassez. E hoje o ambiente mudou, né, para o mundo de abundância. E isso faz com que a gente não assimile de uma forma bem favorável esse excesso de comida que a gente coloca para dentro do corpo hoje. Daí que surgem técnicas terapêuticas super, hiper eficazes como o jejum. É basicamente isso, gente. É um mundo de escassez que se tornou um mundo de abundância. O ser humano está programado para sobreviver na escassez e não está programado para sobreviver nesse excesso de comidas que a gente vive hoje. E aquela história, gente, de comer o tempo todo, vamos comer de 3 em 3 horas, vamos comer, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 vezes por dia, já caiu por terra, né? Você já deve ter feito essa alimentação de comer o tempo todo para não baixar o seu metabolismo, só engordou e viu que realmente não tem lógica nenhuma, né? Você, se quiser emagrecer, utilizar os depósitos de energia que estão armazenados no seu corpo justamente para isso, sob a forma de gordura, você tem que deixar o seu corpo utilizar esses depósitos e colocando alimento o tempo todo. Isso não existe, né, gente? É aquela massa. Lembrar, a alimentação, gente, não é só uma fonte de combustível, é uma sinalização hormonal. Sempre que você coloca comida na sua boca, você está aumentando um hormônio que faz guardar gordura. Insulina é o hormônio que guarda, ela é o hormônio do armazenamento, né? É o hormônio da sobrevivência que vai fazer a gente guardar dinheiro num cofre para quando a gente precisar. E quando a gente não come, a gente baixa esse hormônio, né? A insulina mais uma vez, e aí o corpo entra no estado de utilização. Em vez de guardar, ele começa a gastar. Então, nada mais que a gente tem que fazer é aumentar a frequência, aumentar o intervalo em que a gente se alimenta, né? Diminuir a frequência. Dessa forma, você vai conseguir ter vales de insulina e o seu corpo utilizar energia armazenada. Para emagrecimento, essa definição simples e rápida é a coisa mais simples do mundo. Aí a gente entra em outras formas, né? Em outras indicações pelos quais o jejum é muito favorável, cada vez mais, né, sendo estudado hoje, como a gente fala, Prêmio Nobel de Medicina recente, em 2016, por causa das técnicas de autofagia. Aí são mais-valias do jejum a partir de um determinado tempo em que o corpo começa a entrar num processo de hormese, né, de adaptação à escassez alimentar, e aí muito mais do que só perder peso, a gente tem outros benefícios. Mas uma pergunta que eu sofro muito, recebo muitas vezes, né? Qual o tipo de jejum que eu faço, doutor? Pois é, o jejum ele tem que ser adaptado aos seus objetivos. E isto é muito importante, tá bem? O tipo de jejum que você faz depende de quem é você, né? Como está o seu corpo, como está o seu condicionamento, né? Nessa mudança metabólica. A outra coisa que eu falo muito, né? Se definir o jejum em uma palavra, eu falava assim: é uma mudança, é um switch metabólico, é a mudança do seu metabolismo, em que você passa de uma utilização única e exclusivamente da comida que chega, né, da utilização que a gente chama de metabolismo glicídico, para a utilização da sua gordura armazenada, que é o metabolismo lipídico, né? Então você passa de um estado carbodependente, né, depende dos açúcares, da alimentação, etc., para o estado cetoadaptado, em que o seu corpo consegue viver muito bem, mesmo se você não estiver recebendo comida naquele momento. Mas para isso, você precisa ensinar o seu corpo a essa mudança metabólica, entendeu? Então é um switch metabólico, é uma mudança do metabolismo de lipídico, de glicídico para lipídico, e que acontece à medida que a gente vai ensinando o seu corpo. A partir daí, você consegue objetivar
o que você quer para sua vida, né? Então, por exemplo, eu faço jejum. Hoje, por acaso, não estou em jejum. Eu peço desculpa para as pessoas que estão participando dessa live semanal comigo. Eu tenho feito todas as lives em jejum. Eu hoje não fiz, porque isso é uma das grandes vantagens do jejum também, né? O jejum, ele é altamente flexível. Tá? Ele não é dogmático, né? Ele não é rígido. O jejum é flexível. Então, por exemplo, hoje eu estava pensando em fazer jejum e vir para essa live com o jejum que eu faço regularmente, pelo menos uma vez por semana, que é o OMAD, né? One Meal a Day. Eu faço um jejum prolongado de 24 horas e eu ia fazer isso hoje, até por causa da live. E os outros dias eu faço jejum intermitente. Se eu faço diário, jejum intermitente facilita a minha vida, eu já faço há muitos anos. Para quem também me acompanha sabe que eu comecei a fazer jejum já há muitos e muitos anos, porque eu sempre tive problemas intestinais, eu nunca tive problema de peso, mas eu tinha muita inflamação intestinal, eu tinha uma coisa chamada Leaky Gut Syndrome, que é a síndrome do intestino permeável, que às vezes eu explico também para as pessoas entenderem. Intestino permeável é mais ou menos como se você tivesse um coador de café, né? Só que o seu coador de café está com furos. Né? Então você vai coar o café, só que ele tem uns furinhos no coador, e aí você, quando passa água, cai café, né, na xícara e você acaba bebendo café com o resto de pó de café. E o intestino permeável é mais ou menos isso, né? O intestino, que tem que ter uma filtração dos alimentos que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ele tá com os buracos. E isso gera alterações no nosso corpo, alterações imunológicas, inflamatórias. Eu tinha isso, eu tinha muitos problemas relacionados com o intestino. Tinha problemas de eczema, tinha acne, tinha seborreias, etc. Alterações sistêmicas, cansaço. Eu muitas vezes estava muito cansado e eu achava que era o excesso de estudo, de medicina, etc. Mas, na verdade, à medida que eu fui corrigindo o meu intestino, eu comecei a melhorar em tudo isso. Você vê que hoje eu não tenho acne, minha pele está ótima. Eu não tenho mais cansaço, né? Eu trabalhei hoje o dia inteiro, estou essa hora cheio de energia e me sinto super bem com o meu intestino, graças a Deus, e eu devo muito isso ao jejum, porque para mim é uma das melhores indicações de jejum, tá lá entre os benefícios, para mim é o top, e foi o meu objetivo, e é como hoje eu utilizo o jejum na minha vida, porque eu acredito que para mim, que tem uma vida muito agitada, eu já tenho, né, um estresse natural do meu trabalho, quem me conhece sabe que eu não paro o dia inteiro. Eu não faço jejuns mais prolongados, né, de 72 horas, com uma frequência muito grande, por dois motivos. Primeiro, porque eu posso gerar no meu corpo um estresse já excessivo, associado ao estresse que eu faço. Então, esses jejuns mais horas, normalmente, devem ser feitos em momentos que você não está com muito estresse físico, laboral junto, porque já é um estresse que a gente acontece no seu corpo. O jejum intermitente, né, esse jejum que eu faço de uma refeição por dia, esse é um jejum mais leve, um jejum pontual, né, um estresse agudo que a gente cria no nosso corpo, e isso é muito favorável, porque esse estresse agudo é um estresse que gera hormese. Por isso que é interessante as pessoas entenderem, né? O estresse crônico é um estresse que gera doença. Tá? O estresse agudo é uma adaptação do nosso corpo de resiliência ao ambiente, né? E no caso aí de resiliência a uma restrição calórica, e isso é positivo porque você faz o seu corpo se adaptar. Lembra sempre disso, gente. Eu estou sempre, o tempo todo, colocando o meu corpo em estresses agudos, que no termo técnico a gente chama de hormese, né? Que é aquela coisa do que não nos mata, nos fortalece. Né? É um estresse pequeno que eu dou pro meu corpo e aí depois ele tem que se reparar, porque meu corpo entende assim: nossa, Rodrigo tá pedindo esse esforço e a gente não consegue dar conta, vamos ter que se regenerar. Se você parar para pensar, um dos estresses, um dos hormeses mais famosos que a gente faz, né, regularmente é a atividade física. Quando você treina, e você, por exemplo, treina com alta intensidade, né, você ali está esforçando o seu corpo para numa próxima vez que você fizer aquele treino, você já vai suportar melhor. Por quê? Porque ele se adaptou. Entendeu, gente? Então essa adaptação é o espetacular. Muitas vezes em jejum prolongado, uma da adaptação que acontece é um aumento e uma reparação e uma regeneração de células estaminais. Por quê? Porque quando você deixa o seu corpo sob starvation, né, sobre restrição calórica, o seu corpo ele tem que se adaptar. Uma das coisas que ele faz, ele aumenta mitocôndrias, ele aumenta células em determinados tecidos, etc. Processos de adaptação do corpo a estresses agudos. Isto é super favorável e, como eu falei, eu sempre estou colocando o meu corpo em estresses pequenos assim, porque dessa forma ele se regenera, ele se evolui, ele se melhora, né? Melhora, né? Ele se evolui. Mas eu estava falando tudo isso porque eu comecei a falar e eu falo outra coisa, desculpa. Meu jeito agitado de ser, você já conhece, eu vou falar mais devagar, senão minha mãe briga comigo, eu tenho que tomar água.
Ela fala, Rodrigo, você é muito agitado, eu nunca vi. É, Então, eu estava falando porque uma das grandes vantagens do jejum é ele ser flexível. E hoje eu estava programado de fazer jejum para participar nessa live com vocês em jejum, porque eu gosto, eu me sinto bem e eu quero dar o exemplo de que o jejum é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Eu costumo falar que o maior inimigo de quem faz jejum é a sociedade. Porque você vai fazer, e hoje mesmo eu tive um relato de um amigo meu que começou a fazer, era cético, e agora já está fazendo jejum de 72 horas e está impressionado, que se sente super bem. Flávio, se você estiver me assistindo, eu já vou até responder uma pergunta que você me fez, eu falei que eu ia responder publicamente. Então, o Flávio do Algarve, um abração. Ele mesmo foi cético, eu conheci ele há pouco tempo na praia, ele estava comendo bola de Berlim, e conversamos sobre alimentação e eu falei um pouco sobre jejum e ele era muito cético em relação, colocou todos aqueles empecilhos que uma pessoa coloca numa fase inicial e hoje ele começou a praticar, se sentiu super bem, adorou a experiência, começou a fazer mais e ele hoje me falando que o único problema é que a esposa do amigo meu tá falando que eu preciso ser internado, porque eu agora estou fazendo jejum de 72 horas porque eu me sinto super bem. Eu já perdi peso, já estou me sentindo mais modelado, fico cheio de energia, não perco tempo, ele é dentista, né? Então falou, eu não perco muito tempo na hora do almoço, eu vou fazendo coisas que eu tenho que resolver, ou seja, tem uma flexibilidade muito grande. E aí eu expliquei para ele, Flávio, primeiro, se você não faz há algum tempo, você não faça de forma exagerada, porque da mesma forma que a atividade física, né? Se você nunca faz atividade física, você resolve correr uma maratona, você provavelmente pode se magoar, né? Pode ter uma lesão, etc. Então, o jejum é exatamente igual. É um processo de hormese, exatamente igual à atividade física. É um processo que, se você exagerar muito numa fase inicial, você pode não estressar demais o seu corpo e aí não tem os benefícios que a gente recomenda, né? Então você tem que fazer um processo de adaptação. Ele, por acaso, até porque ele era um ex-atleta olímpico, né? Ele é um atleta, competiu saltos ornamentais, então ele tem uma bagagem, né, orgânica, um histórico, né, no corpo dele de hormese, né, porque o atleta de alta competição sofre muito estresse, né, às vezes até excessivo, né, a gente sabe daquelas atletas russas, as chinesas que não menstruavam, né, e tinham uma menarca muito tardia, e etc, porque é um estresse muito grande para o corpo, e isso eu também não acho muito recomendável, né? Isso acontece só para uma minoria de atletas de alta competição e mesmo atletas federados que fazem muito esforço de atividade física. A gente tem que colocar sempre dentro de um equilíbrio, né? A população geral que a gente está falando, que é pró-saúde, né? Não é por motivos de profissão, motivos econômicos, etc. É única e exclusivamente para você otimizar a sua saúde. Então é sair desse ambiente obesogênico que a gente vive e colocar o seu corpo em equilíbrio, né? Aquilo que eu falo, feed and fast, você come durante um tempo e outro tempo você deixa o seu corpo sem comer. Voltando pela terceira vez, vou tentar falar agora sobre por que eu não fiz jejum hoje. Eu fui convidado para almoçar. Eu ia fazer jejum, fui convidado para almoçar na casa de uma grande amiga minha de coração, médica, que dá aula aqui comigo em Portugal, doutora Ivone Mirpuri. Admiração completa por essa pessoa iluminada da vida. Quem conhece a doutora Ivone sabe que eu não estou exagerando. Uma pessoa ligada com a ecologia, com os animais, com a saúde das pessoas, se preocupa muito com os seus pacientes. É uma pessoa que eu amo de paixão, me convidou para almoçar na casa dela hoje e eu não ia negar. Então eu cortei a minha ideia de fazer o jejum durante o dia inteiro e eu almocei. Ou seja, o jejum é altamente flexível. Isso é uma grande vantagem, né? Porque eu vejo que no mundo de hoje, né, o mundo agitado que a gente tem, o mundo cheio de compromisso, etc., a gente fica seguindo algumas regras alimentares de contar calorias, etc., além de não funcionarem, elas não são nada práticas. Em relação a, por exemplo, a minha história de problemas intestinais, né? Uma das coisas que passaram pela minha cabeça, pelo meu estudo, né? Pela minha leitura, quando eu estava estudando muito intestino, que foi uma das áreas que eu mais me aprofundei, até por interesses próprios, né? Existiam aquelas dietas de FODMAPs, né? Que são aquelas dietas que você faz exclusão de açúcares fermentáveis, e que realmente fazia parte do meu problema também. Quando a pessoa tem um problema intestinal, tem que entender que não é uma coisinha só, né? Aquele ecossistema, ele está todo alterado. Então, no meu caso, além da Leaky Gut Syndrome, que eu acabei de explicar, nessa coisa que você nunca vai mais esquecer, é como se fosse um coador de café furado, eu também tinha inflamação intestinal, eu tinha inflamação da mucosa, eu tinha alteração da flora intestinal,
Eu tinha todas essas alterações, né? E eu tinha um hipercrescimento de bactérias no meu intestino delgado. É uma situação chamada SIBO, né? É uma síndrome de hiperproliferação bacteriana no intestino delgado, no primeiro intestino nosso. Ainda tem o intestino grosso e tem aquele intestino delgado. E existe uma proliferação de bactérias nesse intestino que dá muitos sintomas. E normalmente quando você faz essa dieta de exclusão de alguns açúcares, você se sente melhor. Só que é muito difícil, né? Porque essa dieta de exclusão para já exclui quase tudo. E é difícil você entender o que são oligosacáridos, polióis, né? Monossacáridos. As pessoas, são termos técnicos que eu mesmo, médico, às vezes não sei o que é. Se aquilo é um poliol, se é um monossacárido, etc. Mas quando você faz jejum é muito fácil, porque o jejum também proporciona isso. Quando você fica um intervalo sem comer, né? Você faz um starvation, né? Você faz deixa suas bactérias intestinais famintas e as primeiras a morrerem são os fungos, né? Os fungos eles precisam muito do seu açúcar, da sua alimentação refinada para eles se multiplicarem e bactérias patogênicas. E aí você depois repovoa suas bactérias com bactérias boas e o seu intestino começa a funcionar muito bem. Para mim é o melhor tratamento intestinal que uma pessoa pode fazer. É você fazer jejum, você fazer alguns nutrientes que vão ajudar a reparar essas células chamadas enterócitos, principalmente as células do intestino delgado, que são as células mais importantes para a absorção de nutrientes do nosso corpo, e uma alimentação bastante equilibrada, né, com alimentos integrais, orgânicos, naturais, aquelas cores da natureza, porque aí dessa forma você faz o pool perfeito para o seu intestino funcionar bem. Você dá a nutrição durante um momento e você durante um outro momento deixa o seu intestino se reparar sossegado. Isso eu garanto para você, qualquer pessoa que tem problema intestinal, começa a fazer isso amanhã. Você faz um intervalo de jejum e você vai sentir que você vai sentir muito melhor na hora. Óbvio, até porque você não está colocando nenhum alimento, né? Está deixando seu intestino se reparar. E aí a pessoa fala, você não está comendo, é óbvio que você não vai ter nada no intestino, mas você não pode ver assim. Mas quando você come depois, você se sente melhor. Você tem menos sintomas inflamatórios, você tem menos sintomas de distensão abdominal, etc. Todos os pacientes que me acompanham e eu faço essas estratégias referem que melhoraram muito o intestino e eu sou prova viva disso porque eu senti isso na minha pele. Eu lembro que quando eu ia fazer um exame de intestino, porque eu tinha marcado um exame, né? Eu tinha que fazer o exame em jejum, e aí durante esse dia eu me sentia super bem, né? E aí eu até reparava que às vezes durante os outros dias eu também me sentia bem. Então foi assim na prática que eu comecei a aprender os benefícios de jejum. Mas então é o que eu estava falando, gente. O jejum tem essa grande vantagem de ser flexível, né? Então hoje eu não quis terminar. Eu terminei minha ideia de fazer o jejum porque eu quis almoçar na casa da Ivone, que eu amo de paixão. Então é isso. Isso é uma grande vantagem nos dias de hoje. Você tem uma técnica super eficaz, saudável, flexível, né? Barata, né? Melhor impossível, né? Porque por isso é que eu digo, né? A gente vive nesse mundo de que a gente tem que comer o tempo todo e a gente parece que não percebe, né? Que a indústria alimentícia inventa essas histórias pra gente não parar de comer. É mais ou menos assim, né? Coma comida não saudável, coma qualquer porcaria. E aí não deu certo porque as pessoas viram que comer não saudável não vai dar muito certo. Então vamos agora comer coisas light, sem calorias, não sei o quê. E se isso desse certo, né, os Estados Unidos hoje não tinha 2/3 da população obesa, seria todo mundo ali mais para magrinho, porque eles estão cansados de tomar Coca Light e viram que tomar Coca Light a vida inteira não emagrece ninguém, o americano está cada vez mais obeso. Então, baixar calorias também não adianta. Então eles agora falam, mas coma coisas saudáveis, bio, etc. Em suma, a indústria fala, coma isso, coma saudável, não coma saudável, coma de uma forma light, mas coma. E o que eu estou pedindo para você é, não coma. Deixe o seu corpo descansar. Entenda que o processo de reparação acontece quando você não come. E o sono não é suficiente. O intervalo do sono, principalmente se você come tarde, se você come alimentos pesados à noite, como carnes animais, que devem ser totalmente abolidas da sua alimentação à noite e parcialmente abolidas da sua alimentação durante o dia. Também porque hoje está mais do que provado, você não precisa comer carne o dia inteiro, todos os dias. É um excesso de estímulo anabólico, proliferativo no seu corpo. E além disso, a carne hoje está doente, o animal, coitado, ele está sofrendo. E aí eu falo pela doutora Ivone, né? O animal hoje ele fica enclausurado, sem sol, recebendo antibiótico. A carne recebe toda a energia negativa desse animal e isso passa para você.
Então, coma menos carne. Num ambiente que a gente tinha escassez, como eu falei, de tempos atrás, a carne era ótima, porque ela tinha alta densidade proteica e calórica, né? Muita gordura, e a gente tinha pouca comida, então a carne funcionou muito bem, a gente juntou com fogo e ficou até gostoso. Mas hoje não precisa, gente. Hoje a gente consegue tirar a nossa quantidade diária de proteína de vegetais. Né? O meu jantar ontem, por exemplo, foi, porque eu também tinha feito o jejum quase o dia inteiro, então meu jantar foi quinoa com feijão, com grãos de soja, com sementes, e ainda comi junto com pistachos. Ou seja, se eu juntar a quantidade de proteína que eu comi nessa refeição, proteína vegetal com alto valor biológico, juntos de um monte de fitoquímicos e fibras, eu com certeza atingi a minha necessidade proteica diária e de uma forma equilibrada. Fiz uma alimentação leve, saudável, que eu consegui digerir bem, não passei a noite inteira tendo que digerir comida, né? E é o que acontece quando você come carnes animais, principalmente, como eu falei, à noite, que devem ser abolidas, certeza absoluta do que eu estou falando, interfere muito com a sua qualidade de sono, né? São alimentos que interferem com a sua qualidade de sono, carnes animais, alimentos inflamatórios, né? Excessos refinados, álcool. Beber álcool à noite também é péssimo para a sua qualidade do sono, péssimo. Se você não percebe isso, você faça testes de polissonografia, usa aqueles anéis que medem seus sonos profundos, porque vocês vão ver a interferência que o álcool tem na sua qualidade de sono. Então é isso, gente. Então, por isso que é importante a gente tentar aumentar esse intervalo de jejum para não ficar só naquelas 7, 8 horas do sono, que não é suficiente, e isso não é equilíbrio. Equilíbrio seria o mínimo de 12 horas comendo e 12 horas sem comer. Seria o esquema de 12 e 12. Mas hoje, como a maioria das pessoas está doente, a gente tem que aumentar essas horas para o jejum funcionar como um processo de limpeza. Uma coisa que é muito interessante, já vou fazer as perguntas aqui. Galera, eu tenho umas perguntas para responder e depois eu vou responder as perguntas das pessoas que estão aqui participando. Eu vou fazer isso tudo, se Deus quiser, e o tempo vai dar. Só um pouquinho de água. Uma coisa que é muito interessante, né? Hipócrates é o pai da medicina, né? Todos os médicos fazem o juramento de Hipócrates quando se formam, eu fiz. E o Hipócrates é aquela frase que todo mundo conhece, né? Que é: deixe que a comida seja o seu remédio e que seu remédio seja a sua comida. Só que essa frase ainda continua, que é falar assim: comer enquanto você está doente é alimentar a doença. Essa frase também é de Hipócrates e as pessoas, essas não conhecem tanto. Mas ele já dizia isso, que você colocar comida dentro do seu corpo quando você está doente é alimentar a doença. Então você entenda isso. Hoje a grande maioria das doenças estão associadas ao excesso de comida que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Principalmente se for um excesso de calorias vazias. Porque muitas vezes eu ouço falar assim: eu já ouvi falar que o jejum é estresse para o corpo. É aquilo que eu falei, jejum é uma hormese, é um estresse benéfico. Um estresse maléfico para o seu corpo é você colocar excesso de alimentos vazios que vão fazer com que o seu corpo tenha aqui o estresse oxidativo todo que acontece dentro da nossa mitocôndria para produzir o ATP, né, que é a nossa molécula de energia, mas você ali tem um resíduo de espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres muito violentos para o nosso corpo, e quando você come alimentos vazios, né, alimentos que só têm calorias vazias, né, como os refinados, como essas bolachas de pacotinho, etc., você está dando muita concentração calórica e baixa concentração nutricional. É aquela pessoa que está sempre alimentada, mas nunca está nutrida, e isso é péssimo para a saúde. Isso sim é um estresse. É um estresse oxidativo, né? Pela formação de espécies reativas de oxigênio, que são moléculas inexoráveis de formação do nosso corpo pelo nosso metabolismo aeróbico de produção de energia, mas que são muito maléficas para a nossa saúde. Tá bem, gente? Só deixar esse recado, porque estresse para mim é comer porcaria. Vamos comer saudável e fazer os intervalos de jejum como a gente deve fazer. Então vamos lá, que eu vou fazer, vou responder algumas perguntas que as pessoas já tinham feito para mim, e depois eu respondo as perguntas que estão aqui. Então vamos lá. Sandra, eu tinha prometido para você que eu ia responder sua pergunta na live. Então, a Sandra falou: assisto todas as suas lives, gosto muito, muito obrigado por toda a informação, mas eu sou hipertensa e estou muito acima do meu peso. Queria iniciar o jejum. Eu posso? Então, assim, já, é mais ou menos o que eu acabei de falar, Sandra. Se você quiser saber quais são as doenças que mais resultam e que mais têm benefício com o jejum,
Eu não sei se foi você, Sandra, mas pronto, eu já não lembro se é você, Sandra Abrante. Mas eu sei que foi uma Sandra que me fez essa pergunta, já não lembro sobre o nome dela. Então, assim, as doenças que mais se beneficiam do jejum são as doenças relacionadas com excesso de alimentação, né? É só pensar assim. Quando uma doença está relacionada com excesso de comida, elas mais resultam. Existe um médico americano da Califórnia, chama-se Dr. Alan Goldhammer. Alan Goldhammer é um médico muito conceituado nos Estados Unidos. Ele tem uma clínica na Califórnia chamada True North Health Center e ele tem uma experiência de mais de 30 anos de colocar pacientes em jejum. Ele faz até jejuns prolongados de 40 dias. Ele faz jejuns de 40 dias só com água. E em várias técnicas que ele tem de jejum, ele fala que os melhores benefícios que ele tem e que a maioria, ou grande parte dos pacientes que entram na clínica com doenças relacionadas com a alimentação, como por exemplo diabetes mellitus tipo 2, né, aquela doença que você tem um excesso de insulina no seu corpo, e também a pressão alta, a hipertensão arterial, muito relacionada com a nossa alimentação. A grande maioria desses pacientes saem da clínica sem os remédios que eles utilizavam. Ou seja, ele trata essas doenças de uma forma definitiva, desde que a pessoa depois mantenha bons hábitos, né, de saúde, né? Também a pessoa não pode voltar a fazer tudo que fazia antes, senão ela vai voltar a ter os problemas que ela teve. Mas ele tem uma orientação nutricional, ele tem uma orientação de hábitos de vida e ele faz esse jejum que chega a ser, em alguns casos, de 40 dias. Ele mesmo fala, como fez Jesus, como fez Maomé, né? Eu vou fazer um jejum de 40 dias, que aliás é interessante, né? Se você parar a pensar, as religiões, elas brigam por tudo e por nada, né? Uma religião mata a outra, joga bomba no outro país, etc. O nosso mundo vive em constante conflito religioso. A única coisa que as religiões todas são conjuntas, né? Tem o mesmo pensamento em relação ao jejum. Todas as religiões fazem jejum da mesma forma, às vezes com as mesmas características. Então, o judaísmo, o budismo, o islamismo, o catolicismo, elas são todas, né, neste ponto, elas são todas congruentes, né? Então, isso é interessante, né? Como é que o jejum ele consegue unir os povos e infelizmente, de outras formas, não existe nessa união. Mas pronto. Então, o Dr. Alan, ele mesmo diz que os pacientes que têm essas doenças são as doenças que mais têm melhora, né? Ele trata muito sobrepeso, obesidade, relacionado com excesso de alimentação, trata muito diabetes tipo 2, trata muito a hipertensão, Sandra. Por isso que se você é hipertensa, você não só pode, como deve fazer estratégias de jejum, né? Para ver se você consegue melhorar esse estado dentro do seu corpo. É claro que vê outros fatores que possam estar relacionados com o seu problema tensional. Mas é interessante, né? E esse jejum de 40 dias que ele faz já há mais de 30 anos, com excelentes resultados, é até patético, né? Quando uma pessoa fala que não consegue ficar 14 horas sem comer, né? Ele tem uma população de milhares de pessoas, ele tem uma casuística de 10 mil pacientes, já passaram por lá, acho que até mais. E você fala para uma pessoa, às vezes, ficar 16 horas sem comer, a pessoa acha que você está fazendo uma sentença de morte para ela, e isto é realmente uma coisa muito complicada, porque é aquela pessoa que está com completa adição à comida e ela não consegue, assim como um alcoólatra, assim como um viciado em drogas ilícitas, ela não consegue ficar sem comer um mínimo de tempo, porque ela tem uma habituação, uma dependência muito grande à comida. Num processo hormonal, que eu explico sempre nas lives, e que, né, a gente fala normalmente que é esse estado chamado resistência insulínica, em que a sua célula está resistente à insulina. Então, para você tirar esse estado do seu corpo, você tem que deixar a insulina baixar no seu corpo, a ponto que ela dessensibilize os receptores. Você tem que dessensibilizar os receptores para ele ficar com maior capacidade de se fosforilar o receptor da insulina para a glicose entrar para dentro da célula. E isso é que acontece, então o corpo fica todo desregulado. Mas se você fizer intervalos de alimentação na sua vida, você começa a encontrar esse equilíbrio. É uma coisa sensacional, e que quem quiser depois ler o histórico do Dr. Alan Goldhammer, vocês vão ver o que ele fala sobre jejum, né? E para ele é uma coisa simples a pessoa fazer 40 dias de jejum, mas é claro que esses jejuns mais prolongados, eu acredito que a partir de 3, 5 dias, você já deve fazer com alguma orientação, não deve fazer por conta própria, porque você não sabe como está o seu organismo e nem como ele vai reagir a esse intervalo tão longo de jejum. Isto com certeza só com orientação médica. Quando a gente fala uma pessoa
né, de uma forma geral, parar de comer, né, pular o pequeno almoço, né, já que ela está formatada, né, que é um dos grandes mitos, né, já que a gente hoje está falando de mitos, um dos grandes mitos que a gente tem na sociedade, a gente comer o tempo todo, é que a gente tem que comer de manhã, porque o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, nada mais antifisiológico do que isso. A gente acorda normalmente sem fome, né, nossos hormônios contrarreguladores, né, principalmente o cortisol, ele está aumentado de manhã e você não deve interferir com essa fisiologia natural do nosso corpo, né, comendo ovos com bacon e óleo de coco e azeite, né, que é às vezes muito preconizado para comer de manhã, porque é isso que é saudável. Mas enfim. Então, né, tá respondido, Sandra. Você não só pode, como deve, né? Você inclusive falou, né? Eu sou hipertensa e estou muito acima do peso. Porque realmente é verdade. Uma das coisas que mais corrigem com jejum é a síndrome metabólica, né? Aquela condição clínica em que a pessoa tem aumento da gordura visceral, então você nota a melhora do perímetro abdominal quando você faz jejum, aumento da glicemia, você vai melhorar, aumento da pressão arterial, você vai melhorar, aumento dos triglicerídeos no sangue, você vai melhorar, diminuição do HDL, você vai aumentar o HDL. Tudo isso é proporcionado pelo jejum. A síndrome metabólica completa, que é uma das maiores causas de doenças hoje que existem, ela vai ser tratada se você fizer esse intervalo de jejum, com certeza. Então você só, de repente, precisa procurar um acompanhamento para saber a forma como você deve fazer um passo a passo, mas com certeza começar com jejuns intermitentes de poucas horas, você pode fazer, que você vai gostar e vai se beneficiar, desde que você faça, né, de uma forma, com condicionamento, de uma forma progressiva. Bom, Ana Pires, né? Ana Pires, eu já não lembro o sobrenome, ela fez uma pergunta que é assim: se iniciarmos o jejum após o jantar, não vamos perder o sono? Eu acabei de falar sobre isso, né, Ana? Porque assim, é exatamente o contrário. O nosso corpo, ele prefere, né, e gosta muito que a sua digestão já esteja feita para você entrar no processo de sono, né? O processo de sono com a liberação de melatonina. A insulina é um hormônio que ele é antagônico à melatonina. Então você comer muito à noite é aquela coisa que te faz, né? A pessoa vai no Brasil, né, vai para uma churrascaria jantar, come carne toda a vida, chega em casa, ela fica deitada no sofá igual uma ameba, né? Igual um musgo que não se mexe, mas ela não consegue dormir. Ela fica com insônia por quê? Porque a carne é um alimento inflamatório, porque ela vai estar ali no processo digestivo, aquilo atrapalha totalmente o ciclo circadiano dela, não deve ser feito. E não, você jantar cedo e já começar o seu jejum no início da noite é perfeito. Um dos melhores jejuns que você pode fazer é você jantar por volta de 5, 6 horas da tarde, como o ser humano fazia, né? Porque aí a partir daí vai começar a escurecer e você já não come no escuro. E depois você prolongar esse jejum máximo de tempo que você possa prolongar. Entendeu? Então, esse intervalo seria, para mim, o intervalo perfeito, né? Já cedo, no final da tarde, você come e depois você fica à noite sem comer e fica assim, aí de acordo com o seu objetivo, com o seu condicionamento, fica o máximo de tempo possível. Mas esse é o melhor jejum, então não vai perder sono, não, muito pelo contrário. Se eu colocar gordura no café, não vai fazer o corpo queimar esta gordura e assim não vou perder peso. Então é assim, é o café turbinado, né, o bullet coffee, aquele café que a gente coloca óleo de coco, manteiga ghee, etc, para tirar um pouquinho o gosto amargo do café e já para dar uma energia inicial, sem mexer muito com a insulina, é uma excelente técnica de fazer o jejum, principalmente para pessoas que estão começando ainda, que podem ter mais dificuldade de fazer, que ainda não estão 100% seto-adaptados, e aí você pode fazer isso. E não vai acontecer o que você falou, Ana, porque assim, esses alimentos ricos em gordura, né, a gordura única e exclusivamente é o único macronutriente que não vai fazer o seu corpo liberar insulina. Tá bem? Se você come uma colher de óleo de coco, se você come uma colher de manteiga ghee, se você coloca isso no café, esses alimentos únicos exclusivamente com gordura não vão interferir com o seu processo de perda de peso, porque a porta para a utilização da gordura armazenada vai continuar aberta, porque o porteiro, que é a insulina, não apareceu. Porque esses alimentos não têm capacidade de estimular a insulina. Os alimentos que mais têm capacidade de estimular a insulina os açúcares, em primeiro lugar, a glicose, e em segundo lugar as proteínas, principalmente as proteínas magras, tá bem? E para quem quer fazer autofagia, a proteína é o maior sinalizador daquela via chamada mTOR, que é uma via de anabolismo. Esta sim bloqueia completamente a sua autofagia. Eu digo isso porque tem pessoas que estão fazendo jejum e aí no meio de jejum tomam cápsulas de
de BCAA, ou então Whey Protein, né? Que é proteína magra, riquíssima em aminoácidos, e que isso você vai interferir em qualquer processo de jejum e autofagia, não é bem-vindo, a menos que o seu objetivo seja diminuir a resistência insulínica em alguns momentos e aumentar a massa muscular com processos anabólicos, e aí você faz treinos de força, de falha, etc. E aí você pode usar proteínas de maior valor biológico durante o processo de jejum, mas aí é o seu objetivo. Vamos lá às perguntas. Agora a pergunta do Flávio, como eu tinha comentado já antes, o Flávio é do Algarve, né? Que eu conheci agora esse verão, muito amigo de um amigão meu do Brasil, chamado Fabinho, que também começou a fazer jejum agora, e o Fabinho me mandou uma foto há poucos dias, dizendo que perdeu 13 quilos. Ele está fazendo jejum pelo menos durante 2 meses, que eu fui para o Algarve em setembro, outubro, novembro, quase não deve ter 2 meses, um pouquinho menos, e o Fabinho com técnicas de jejum, e acho que ele sempre foi um atleta, ele é até triatleta, então atividade física ele já fazia e ele não conseguia perder peso. Quando eu cheguei de férias, quando eu cheguei lá na casa dele nas férias, ele estava acima do peso e foi um dos motivos que a gente conversou muito durante os dias que eu fiquei na casa dele. E ele agora teve um excelente resultado, ele mandou uma foto, eu até falei, pô, tá fazendo bem Photoshop agora, e ele falou, Rodrigo, não é Photoshop, eu já perdi 13 quilos, e parabéns para mim pela determinação e pelos resultados, você viu que é muito mais fácil do que você imaginava, assim como o Flávio, que também foi a mesma coisa, ele era cético, né, tava comendo bola de Berlim na praia, com excesso de peso, cheio de bloqueios e mitos, né, falando mal do jejum, e a gente na praia conversou, ele ficou com aquela sementinha na cabeça, eu fui embora, ele ainda criticando o jejum, como a maioria das pessoas que não fazem, né? A maioria das pessoas que não fazem jejum fazem essas críticas o tempo todo porque não tem a experiência e aí acreditam que realmente o jejum é um sofrimento, o que na verdade não é. Então ele começou a fazer, começou a sentir muito bem muito rapidamente, porque como eu falei, o Flávio era um atleta olímpico, então ele tem uma bagagem, né, uma herança metabólica muito boa de um atleta de alta competição que sofreu muito hormese durante a sua vida, né, de atleta, e ele teve uma resposta muito boa, ele rapidamente começou a evoluir para jejuns mais prolongados. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu comecei com jejuns lentos e fui aumentando aos poucos, e até tenho experiência de pessoas que fizeram logo jejum prolongado e começaram a sentir mal, porque o corpo não está 100% adaptado àquilo, eu não aconselho, você tem que fazer com algum condicionamento, e aí o Flávio agora está sentindo super bem, mas ele fez uma pergunta, que era aquilo que eu estava falando. Eu quero fazer jejum, eu quero emagrecer, mas eu não quero perder massa muscular. Com o jejum eu vou perder massa muscular? Então, esse é um mito também que acontece com muita frequência, e é uma ideia errada, né? E hoje ou ontem mesmo, eu vi uma paciente que me trouxe uma análise de uma balança que ela tem lá que mede porcentagem de gordura, etc, etc. Ela tinha emagrecido 12 quilos e aumentou a massa muscular, né? Naquela porcentagem de gordura, ela tinha baixado a porcentagem de gordura, sei lá, mais ou menos uns 20%, e aumentou a massa muscular, e ela faz muito pouco exercício. Uma das coisas que eu falei pro Flávio Flávio, não é comer proteína que aumenta a sua massa muscular, entenda isso, senão todo americano seria forte e não obeso. O que faz aumentar sua massa muscular é atividade física e sinalização hormonal. Se você fizer um treino, né, de qualidade, né, utilizar a sua musculatura, etc., isto vai ajudar a você sinalizar hormônios anabólicos que vão ajudar você a crescer e, além disso, outros hábitos de vida que também vão fazer isso, né? Dormir bem, uma alimentação saudável, etc. Agora, se você é um estressado, sedentário e começa a comer proteína porque você está com medo de perder seus músculos, você vai engordar e não vai crescer músculo. Deu para entender, né? Então, isso eu tô falando agora do contrário. Comeu e não treinou, você vai engordar. Não comeu. Se você mantiver o treino como você faz, lembra sempre que tem que ter atividade física para você desenvolver o músculo. A sarcopenia, ela se desenvolve por desuso. Sarcopenia é a perda da massa muscular. Ela se desenvolve por desuso. Você engessa um braço e fica 2 meses com o braço engessado, quando você tira o gesso, seu músculo está fininho, está hipotônico, você vai ter que ir lá treinar, mexer de novo para ele se desenvolver. Então, isto é que gera aumento né, e desenvolvimento muscular. Agora, quando você deixa de comer, o seu corpo, primeiro o que acontece, né?
O seu corpo, ele primeiro vai utilizar as fontes de energia mais fáceis, como eu explico, né? Vai primeiro utilizar a sua glicose circulante, depois os triglicerídeos estão na circulação, depois o glicogênio que está armazenado, né, no primeiro armáriozinho que a gente tem, né, de glicose, que o glicogênio são várias moléculas de glicose que ficam estocadas dentro do nosso corpo, né? Assim como os vegetais, eles estocam na forma de amido, os animais estocam na forma de glicogênio. Então tem uma glicose ali que pode ser rapidamente utilizada. Só que essa glicose acaba. Então, a partir daí, o corpo vai começar a utilizar outras vias para a obtenção de energia. Uma delas é a lipólise, né? Foi um mecanismo evolutivo do ser humano quebrar a gordura como fonte de energia, e ele também utiliza outras vias, algumas vias chamadas gliconeogênese, que você forma a glicose a partir de outras substâncias. Mas entender, gente, que o corpo não vai direto na proteína muscular, que é um órgão nobre do nosso corpo, porque sem ele a gente não estaria aqui hoje conversando, né? O ser humano, do ponto de vista antropológico, se ele tivesse perda de massa muscular sempre que ele ficava sem comida, ele ia ficar fraco e ele não ia conseguir nunca mais ir buscar a caça e ele morria. Então isso não acontecia. Você busca outras proteínas que tem no seu corpo, principalmente aquelas envelhecidas, proteínas que estão enzimas envelhecidas, né? Proteínas, colágeno envelhecido. Por isso que o interessante do jejum, até no processo de reparação da sua pele, no processo de estética, ele hoje é muito estudado em relação a isso, porque nesse processo de utilização de energia a partir de fontes no corpo que estão envelhecidas, etc., você depois, quando vai comer, você renova seu estoque proteico e aí essas proteínas todas se renovam, e isso é uma magia da vida, o que se chama de turnover celular, né? Porque a destruição muscular é uma coisa, você acontece num trauma, né? Numa inanição, né? Ficar muito tempo sem comer. Agora, quando você faz esses jejuns, né, intermitentes e logo a seguir você vai comer, o que você faz é turnover. Durante o jejum você faz uma destruição, logo depois você faz uma reparação. E isso é o processo natural, é o processo inexorável do ser humano. A gente está sempre em destruição e reparação. Na atividade física é uma destruição muscular, né? Que você faz lesão de fibras musculares para depois você se reparar. E no jejum você faz algum tipo de destruição, principalmente utilização de células antigas e também alguma destruição muscular, mas que logo depois se regenera. Então esse é um processo natural, fisiológico e benéfico para o nosso corpo. Tá? Você não vai perder massa muscular a ponto de você ficar, né, caquético, isso não existe. Então, essa explicação antropológica, fisiológica, né, e na prática que eu posso dar para você, de que o jejum ele não vai destruir sua massa muscular. Você pode ver que com o tempo, fazendo jejum, principalmente quando você começar a fazer jejuns mais prolongados, porque numa fase inicial o seu corpo principalmente libera os hormônios contrarreguladores glucagon e noradrenalina. Numa segunda fase, seu corpo começa a produzir cortisol e o GH, que é o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento é um dos hormônios maior capacidade de proteção dos nossos músculos, das nossas proteínas. O hormônio do crescimento ele tem muito esse papel. Então, se você fizer jejum com alguma frequência e tiver um sono reparador, você vai ter a produção e a liberação do hormônio de crescimento de uma forma muito favorável para o seu corpo manter massa muscular, melhorar a qualidade da pele, né, o viço da pele, a estrutura óssea, a estrutura capilar, todos os fatores de crescimento que são estimulados pelo hormônio do crescimento. Então, tranquilo, basta você, quando estiver na janela de alimentação, fazer uma alimentação saudável. Na janela de alimentação, você tem que fazer uma alimentação rica em nutrientes e proteínas e gorduras boas, porque assim todas as suas membranas celulares se regeneram, entendeu? Não é para ficar comendo pacotinhos com gorduras ômega 6, né? Que aí o seu corpo fica inflamado, as suas membranas celulares ficam duras, e aí tudo é mais difícil. Mas você fazer alimentos de alto valor nutricional, né? Comer proteínas vegetais de alto valor nutricional, isso tudo reestrutura seu corpo de uma forma positiva, e aí sim o seu corpo ele não tem nenhum processo de catabólico negativo. E mais uma perguntinha ainda daqui da Danistinha, depois eu respondi as perguntinhas daqui do pessoal. Ana Luísa, também não sei o sobrenome dela, porque eu acho que não tinha lá no Instagram o sobrenome da Ana Luísa. Sinto muito cansaço e hipoglicemia se eu não comer pelo menos 4 vezes por dia. Poderia explicar mais sobre isso? Bom, então é aquela coisa, né, o jejum perde massa muscular, o jejum baixa o metabolismo, o jejum faz a gente ficar cansado e com hipoglicemia. Então, gente, fisiologicamente isso também não tem lógica, porque o nosso corpo ele tem um termostato. À medida que vai baixando a glicemia no nosso sangue,
o nosso corpo começa a ativar esses hormônios que eu falei que são os hormônios chamados contrarreguladores. São os hormônios antagônicos à insulina que fazem o nosso corpo produzir glicose a partir da gordura ou a partir de outras fontes. Quando a nossa glicose está baixa, é um mecanismo de proteção do nosso corpo. Nosso cérebro precisa de glicose, etc. Então vai lá buscar na gordura os ácidos graxos para formar corpos cetônicos, no fígado e etc. Então isto não acontece. A baixa do metabolismo, né? Agora eu vou baixar o metabolismo se eu ficar sem comer, também não ocorre porque você tendo essa via ativada, a partir do momento que o seu organismo sabe utilizar essa gordura armazenada, é como se você achasse um tesouro perdido, é como se você achasse a chave do cofre que abre, né, e você está cheio de dinheiro. Então o seu corpo ele vai entender que ele tem aquela fonte disponível. É igual uma pessoa que sabe que, imagina você ganha 1.000 euros por mês, né? Aí de repente o seu chefe fala assim, olha, agora você vai ter que baixar, estamos numa crise por causa desse vírus, e você vai passar a ganhar 100 euros por mês. É óbvio que se você não tiver nenhum recurso extra, você vai começar a baixar, né, o seu gasto. Você vai vender o seu carro, vai comer mais em casa do que no restaurante, você começa a baixar os seus gastos. Isto é a baixa do metabolismo, que acontece, por exemplo, quando você faz restrição calórica, né? Aquela dietazinha de você cortar as calorias, né? Você come um prato, passa a comer meio prato, né? Agora no lanche você come 2 bolachas, passa a comer uma bolacha. Aí logo depois, 1 hora, você come uma fruta, passa a comer meia banana. Isso daí é que faz você baixar o metabolismo, porque o seu corpo está habituado a receber uma quantidade de calorias e agora você baixou para metade. É o seu salário baixando para metade. Quando você faz jejum, não é isso, porque o jejum não é tirar metade dos seus alimentos e você baixar o seu salário. O jejum retira o seu salário, mas abre a porta de um cofre que tem muito dinheiro. Então você não precisa economizar, menina. Você chegou numa conta bancária cheia de zeros. Você vai economizar dinheiro por quê? Se você tem aquela conta cheia de zeros. É mais ou menos isso, né? A analogia, só para vocês entenderem, é que se você baixar a sua insulina, que você consegue quando você faz o jejum, você ativa hormônios que vão e abrem a porta do cofre, né? Como eu falo, vão lá na arca frigorífica que está cheia de comida. E aí o seu corpo não precisa baixar o metabolismo, ele entende que isso acontece. Mas para isso, você tem que ensinar o seu corpo que existe esse pathway, que existe esse caminho até você chegar, né, no cofre cheio de dinheiro. Deu para entender a diferença, gente? Então não vai causar nem hipoglicemia nem cansaço. Isso só acontece numa pessoa que está adita à comida, uma pessoa que está viciada em comida, uma pessoa que não sabe ficar 1 hora sem comer. Entendeu, gente? Então isso para mim, por exemplo, que eu consigo, a comida não me controla de forma nenhuma. Como eu já faço isso há algum tempo, eu consigo tranquilamente passar o meu dia trabalhando. Se eu for prático, outro dia eu estava trabalhando, eu estava pensando em almoçar, porque eu tinha jantado pouco, eu não tomei o pequeno almoço, e aí eu ia almoçar. Mas na hora, foi terça-feira passada agora, mas na hora que eu ia comer, começou a chover muito lá em Aveiro, choveu muito, e aí eu não ia sair para comer. Então eu resolvi não almoçar. E pronto, aí eu fui jantar. Ou seja, a comida não me domina, não deu para comer, pronto. Eu vou deixar meu corpo utilizar outra fonte de energia, né? Mudei o botão e não fui almoçar, porque eu ia pegar chuva, eu tinha que passar receitas, resolver coisas, e foi muito prático para mim eu não ser dependente de comida. Então entenda, não é baixando as quantidades, porque aí sim você baixa seu metabolismo, tá bem? Você nunca vai tirar sua adição baixando a quantidade, você vai tirar sua adição baixando a sua insulina. Porque aí o seu corpo ele começa a entrar numa homeostasia hormonal, num equilíbrio hormonal, e não em picos e vales que você faz quando você fica comendo bolachinhas de 2 em 2 horas, né? Isso é que faz o seu corpo ficar numa montanha-russa hormonal. A analogia que também dá para fazer, gente, é igual um alcoólatra. É triste falar, mas né? Um alcoólatra também não consegue ficar sem beber, né? Ele fica lá bebendo o tempo todo. Aí imagina você falar para um alcoólatra assim, olha, é assim, o álcool te faz mal, o álcool te causa muitas doenças e você está adito ao álcool, você não consegue parar de beber. Faz o seguinte, em vez de você beber uma garrafa de vinho agora por refeição, passa a beber só meio copinho de vinho, né, de hora em hora, baixa um pouquinho a dose. Ou então, quando você for jantar, em vez de beber o seu uísque, você bebe um gin. Não funciona, gente, não adianta fazer essa troca. Você tem que falar para a pessoa, você tem que parar de beber. Você tem que tirar essa adição do seu corpo. E você tira essa adição com abstinência completa e com grupos de apoio.
que são os alcoólicos anônimos. Por isso que eu digo, uma das coisas mais importantes para o jejum é você se juntar a pessoas que façam, porque essas pessoas vão te dar motivação. Elas vão falar assim, eu já estou fazendo mais tempo, né? Vou dar o telefone do Flávio para todo mundo para ele dar a experiência dele, e aí quando você quiser fazer um 16 horas, você liga pro Flávio e fala, Flávio, é tranquilo fazer um 16 horas? Ele vai falar assim, pô, eu tô de 72, eu não sei, eu já nem lembro o que é 16 horas, porque as pessoas te dão apoio, porque elas sabem que já passaram por isso, sabem a experiência. Normalmente quem te critica, né, como quem falou pro Flávio, vai ficar internado porque você tá maluco, é aquela pessoa que come o tempo todo. E ela é formatada pela sociedade e ela acha que esse é o certo e que isso é que é saudável. E a gente, pelo número de doenças, né, relacionadas com a obesidade que existe hoje no mundo, existe uma pandemia de doenças relacionadas com comida. Então, o ser humano morre pela boca, né? Outro dia eu botei uma charge lá, parecia era um peixe, falando que o ser humano também é igual um peixe que morre pela boca. Vai dar comida de hora em hora pro seu bicho de estimação para ver se ele não vai ficar doente. Mas o ser humano faz isso, ele acha que é normal para ele e não é normal para os outros animais todos da natureza, já que vários estudos, inclusive o estudo da Nature de 2009, provou que a restrição calórica foi uma das únicas coisas que mostrou aumento da longevidade em animais. E essa restrição calórica estava associada a jejum. Você dava comida para o animal durante o tempo e depois não dava mais. Então ele ficava muitas horas sem comer e isso daí aumentou a longevidade de todas as espécies animais do planeta e com o ser humano não é diferente. Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Pronto. Temos uma pergunta aqui, mas vamos responder agora um pouquinho, porque já falta pouco tempo. Eu tinha visto uma pergunta aqui. Olha lá, põe o Flávio a falar. Flávio, estão todos pedindo a sua participação. Eu não sei se o Flávio está online, mas eu posso fazer o seguinte, gente. Está prometido. Eu só não sei se ele vai aceitar, mas para a semana eu vou fazer uma live com o Flávio. Ele é um testemunho interessante porque ele é exatamente aquilo que eu vejo que a maioria das pessoas são, cético toda a vida, né? Há 2 meses atrás ele não acreditava, estava comendo porcaria na praia e 2 meses depois ele me manda um relato totalmente diferente daquilo que ele falou e ele está impressionado com todos os resultados. Então está prometido, eu vou falar com ele durante a semana e para a semana quem tiver e puder participar, eu não sei ainda se vai ser terça ou quarta. Hoje excepcionalmente foi na quinta porque eu dei aula essa semana à noite, eu não podia fazer a live. Mas vou falar com o Flávio terça ou quarta-feira da semana que vem, vai ter uma live minha com ele e ele vai falar em primeira pessoa a experiência dele com o jejum. Vou falar para ele falar tudo o que ele quer, os prós e os contras, não esconder nada e juro que vai ser de coração, gente. Eu vou falar para ele. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Aline. Então, para começar 12 é o mínimo, né? 12 horas é o equilíbrio, né? 12 horas de comer, 12 horas de não comer. Esse é o mínimo. Aí você está perguntando, e depois? E depois, você, assim como, né? Se você vai para uma passadeira, você começa a caminhar, depois você começa a caminhar mais rápido, depois você começa a correr devagar, depois você começa a correr um pouquinho mais rápido, depois você corre com inclinação, depois você corre em HIIT, em alta intensidade. Ou seja, a cada dia ou a cada semana que você vai ao ginásio, você vai ganhando mais condicionamento e você vai conseguindo fazer com mais intensidade. O jejum é igual. Você começa com 12 horas, ou então você faz o seguinte, se você é uma pessoa que come errado, eu tenho um passo a passo de jejum que depois eu vou ensinar, gente. Inclusive eu estou pensando em montar um manual. Eu vou explicar para as pessoas como é que é isso. Mas só para você começar a entender. Você é uma pessoa vários erros alimentares, etc. Começa como? Você primeiro vai diminuindo a ingesta de açúcares, só para o seu corpo conseguir sensibilizar um pouquinho do açúcar. Vai introduzindo mais gorduras boas. Porque como eu falei, dessa forma você já começa a modular um pouquinho a insulina. Vai tirando os snacks. Né? Então vai fazendo intervalos pelo menos entre as refeições, né? E não come entre as refeições, aí o seu corpo já vai sensibilizando um pouquinho as refeições. Aí depois você começa a fazer isso que você falou, né? Começa a comer 12 horas e ficar 12 horas sem comer. Depois você vai aumentando, né? Faz 14:10, 16:8, 18:6, 24, depois as 24 horas, que é o amado One Meal a Day. Mas esses passos são muito individualizados. O quanto você vai passar do 12-12 para o 14-10 depende muito da sua motivação pessoal, depende muito do seu estado inicial. Se você é uma pessoa com muito resistência insulínica, quando a pessoa fala, doutor, se eu fico 2 horas sem comer, eu tenho hipoglicemia, é uma pessoa que está me dizendo que ela tem um corpo completamente desregulado.
né? Porque ela não tem esses mecanismos que eu expliquei agora funcionantes no corpo dela. Porque quando ela estiver com a insulina alta, enquanto ela estiver com a insulina alta, ela não vai conseguir ativar os hormônios contrarreguladores. Esses hormônios, como eu falei, eles são antagônicos à insulina. E aí, se uma pessoa tem uma insulina em jejum, como eu pego às vezes no laboratório, né, eu peço aos meus pacientes, uma insulina em jejum, sei lá, de 28, 30, significa que a pessoa fez pelo menos 8 a 12 horas de jejum e de manhã ela estava com uma insulina de 30. Essa pessoa nunca consegue desensibilizar o corpo dela de insulina, ela nunca consegue ativar as vias de utilização da gordura armazenada, que é o cofre no banco que eu falei, né? Ou seja, essa pessoa vai precisar de mais horas, porque as 12 horas que ela fez as análises não foi suficiente, porque a insulina estava alta. A minha insulina em jejum é 2,5. Então você imagina o tempo que eu preciso para entrar em jejum, para entrar em cetose, atualmente. Mas isso foi um condicionamento do meu corpo. E isto faz com que meu corpo esteja equilibrado do ponto de vista de porcentagem de gordura. Eu não tenho nenhuma gordura visceral, né? Eu tenho muito pouca, né? Minha cintura, minha calça, meu cinto está sempre caindo, né? Apertando. Meus marcadores inflamatórios nas análises são todos positivos, são todos bons, né? Positivos, não são negativos, são todos favoráveis e etc, etc. Então, são várias consoantes que fazem com que o meu corpo seja muito mais facilmente transformado, mudado, né, de acordo com o metabolismo que eu desejo. Mas pessoas que não estão ainda fazendo isso, elas provavelmente vão ter mais dificuldade. As pessoas que estão com muita resistência insulínica vão ter que ter um processo de adaptação. Mas é assim, gente, a cada dia que você faz, você melhora, você evolui. Isto é um processo, é como se fosse um passo cada vez numa escada, que algumas pessoas a escada vai ser um pouquinho mais longa do que das outras, mas sempre com motivação, com foco, com perseverança, ela vai chegar no final, né, da escada, lá, vai chegar lá em cima e ela vai atingir o pódio. Ela só precisa ter paciência, né, e perseverança, porque isso não é um remédio, como as pessoas imaginam, né, que eu vejo. Volta e meia aparece na minha clínica alguém que foi usar medicamentos, né, que ouviu falar, ou então foram prescritos até por colega, injeções de emagrecer, né? Não vou falar nomes aqui, aquelas injeções que emagrecem. Não faça isso com a sua saúde. Isto é altamente prejudicial. Não tente modular artificialmente os seus hormônios, porque você vai pagar um preço no futuro. Você vai fazer aquele tratamento, a maioria das pessoas nem emagrece, mas os que emagrecem depois voltam a ganhar peso porque você artificialmente está mudando o seu metabolismo e isto não é bom. Nem com químicos, nem com hormônios sintéticos e mesmo nem com hormônios naturais. Você tem que deixar o ser humano numa máquina de autocura se reparar. E isso você consegue com uma das técnicas mais simples e a mais barata, porque é simplesmente não fazer nada. Não fazer nada é tão eficaz quanto você, muitas vezes, fazer muita atividade física. Existem vários estudos mostrando que, por exemplo, você pega 2 ratinhos e coloca um ratinho para treinar, fazer atividade física, e outro ratinho paradão. Dá a mesma comida para os dois. Aquele ratinho que treinou tem muito menos taxa de Alzheimer, aumenta muito no cérebro dele um neurotransmissor, um fator de crescimento chamado BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. Um outro fator de crescimento chamado NGF, Nerve Growth Factor, fator de crescimento nervoso. Fatores de crescimento de plasticidade cerebral. E a mesma coisa acontece com o jejum. Você pega 2 ratinhos, coloca os 2 na mesma sala, e aí um você enche de comida e o outro você faz períodos de jejum, tá bem? E os ratinhos que não comeu, ele tem mais desenvolvimento dos fatores de crescimento cerebrais. Ou seja, são mecanismos de hormese totalmente diferentes, mas que tem um resultado muito parecido no desenvolvimento, na adaptação daqueles animais. E isto acontece muito melhor no ser humano, que é um ser com, né, capacidade mental, né, um cérebro muito mais complexo, com muito maior capacidade de expansão e neurogênese, e regeneração e etc. Mas para isso basta que seu corpo esteja favorável a essa regeneração, tá bem? E acredita em mim, gente, comendo o tempo todo, seu corpo o tempo todo nesse estado de anabolismo, de comida, etc., você não se repara. Deu para entender? São vias opostas e que
Os animais são criados de uma forma estressada demais. Pô, é totalmente, Érica. O que fazem com os animais hoje é mesmo muito triste. A carne, como aqui a Alexandra falou, cheia de antibióticos, cheia de... Os animais hoje comem ração rica em ômega 6, então eles estão altamente inflamados. Quando não, dão rações com restos animais. Então você coloca um animal herbívoro a comer carne, você imagina como é que fica o trato intestinal desse animal, altamente inflamado, cheio de anticorpos, né? Contra aquele alimento que o animal não está habituado a comer, e aí você come essa carne inflamada, imunologicamente alterada, estressada, e acha que isso é bom para dentro de você. Não é bom do ponto de vista fisiológico, não é bom do ponto de vista energético. Então você evite ao máximo comer, principalmente essas carnes de grandes superfícies comerciais. Procure uma carne orgânica, grass-feed, né? Alimentada no pasto e etc. Gente, feita a promessa, eu vou falar com o Flávio, porque vieram várias pessoas aqui falar sobre ele. Eu não sei se ele vai aceitar, mas eu também não sei como é que é o horário dele, mas eu vou fazer o convite. Durante a semana, eu vou deixar publicitado aqui se ele vai ou não fazer a live comigo, mas de qualquer forma, se ele não fizer, eu vou estar aqui falando mais algum assunto polêmico. Quem quiser me mandar pergunta, pode mandar, que eu faço depois. Eu anoto como eu anotei essas perguntas aqui e eu respondo na próxima ocasião. Gente, beijinho. Obrigado por toda a audiência até agora. Boa noite para todo mundo. E até uma próxima. Gente, tchau.